Shalom Vrahot, paz e bênçãos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma mensagem das Escrituras e desta vez no livro dos Salmos. Muitos consideram este livro não muito apropriado para ensinar Carral de Yeshua. Igreja, nisto desperdiçam ricas oportunidades de passar à nossa geração verdadeiros legados para um viver diário, trazendo em evidência as verdades contidas no Salmo 73, como base para a aplicação do nosso ensino. Evoco a sua atenção para uma verdade universal, verbalizada pelo mais sábio rei Salomão, que diz: nada é novo debaixo do céu. O que acontece hoje já foi antes e voltará a acontecer novamente. O que aconteceu ao salmista naquela época se repete nos dias atuais na vida de muita gente. Antecipadamente, digo, algumas das verdades contidas neste salmo se adequam perfeitamente à vida deste que vos fala. O que estava acontecendo ao salmista? Primeiro, estava com inveja vendo a prosperidade do ímpio. O salmista observou que o ímpio estava prosperando, mesmo diante da sua indiferença com relação aos mandamentos de Deus. Enquanto ele, o salmista, apesar de temente a Deus, adorador consciente, obediente aos seus mandamentos, estatutos e ordenanças, estava passando por momentos de grande dificuldade. Então começou a questionar o problema, a reclamar da situação, questionou com tanta intensidade que quase o levou à queda. A lição se repete com muita intensidade na vida de muitos servos de Deus nos dias atuais. Muitos se encontram desempregados, tantos outros ganhando aquém das suas necessidades básicas, outros no mercado informal e empresários no estado de falência e de concordata. E nessa situação conflitante, muitos chegam ao desespero e caem da fé. Deixam Yeshua, Jesus o judeu, infelizmente tem quem chegue ao extremo, o suicídio. Quando não, tornam-se negligentes com a fé. Os versículos 2 e 3 dizem: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos e ao ver a prosperidade dos ímpios. O que estava presenciando o salmista? Primeiro, estava observando a vida ociosa do ímpio. O salmista constatou que a prosperidade dele não era em resposta a uma vida de trabalho, pois estava quase sempre ocioso. Pouco fazia para merecer a multiplicação dos bens. No entanto, estava rico, muito abastado e de vento em popa. Vendo-o pela ótica humana, a horizontal, atribuía-se o fato a uma injustiça em vez de equidade. Versículo 5 do Salmo 73. 2. Estava observando nele ato de violência. Ele usava a arrogância e a violência como se fossem adornos, atitudes que poderia servir como forma de proteção dos bens ou meio para a aquisição dos tais. Versículo 6 do Salmo 73. Terceiro, estava observando que engordava. O salmista viu que ele tinha uma mesa farta, comia muito e bem. Não estava preocupado com colesterol, pressão alta, nem tampouco com o coração. A única diferença para a maioria dos ricos de hoje, pois a arrogância é a mesma e de violência mais acentuada. Nada podia comovê-lo, vendo a miséria da maioria da população. Permanecia indiferente aos sofrimentos e rogos dos muitos pares da sociedade, como acontece também hoje. Versículo 7 do Salmo 73. Quarto,
estava observando que era corrompido e corruptor. Este quadro é a nossa realidade dos dias presentes. Escândalos são presenciados diariamente no Brasil e fora dele. O exemplo negativo vem de cima, daqueles que deveriam ter comportamentos ilibados, pois estão na posição de comando, de líder, de representantes do povo com poder de juízo e de mando. No entanto, nos exploram, nos roubam e nos oprimem. Eles estão em todos os lugares, na compra, na venda, na administração, na eleição, na apuração dos votos. Estão na aprovação dos projetos para benefício do povo e na liberação do dinheiro para os projetos aprovados, etc, etc. Até para prender e soltar neste país, existe a tão famigerada corrupção. Enfim, para tudo existe suborno e corrupção. Versículo 8a do Salmo 73. Quinto, estava observando que era malicioso. Esta palavra quer dizer má índole, velhacaria, astúcia, interpretação maldosa. Pelo apresentado se dispensa até comentários. Hoje não existe mais a total confiança para se fazer negócios, propor acordos, assinar contratos, pois a maioria deles trata de forma leonina e com subterfúgio. Não sabemos mais em quem confiar, até nos muitos que se dizem servir a Deus. Versículo 8b do Salmo 73. O salmista estava observando que era incrédulo em potencial. O salmista observou que não havia no ímpio fé, nem obediência a Deus, pois, caso contrário, não agiria tão pervertidamente. A grande diferença para hoje está no fato de que muitos que se dizem crentes em Deus e observadores dos seus mandamentos, estatutos e ordenanças, procedem da mesma forma, expondo a Carral, isto é, a igreja do Senhor Yeshua, ao escândalo. Evoco a memória desses que maior punição haverá para os tais. As Escrituras Sagradas dizem: aquele que conhece e faz coisa digna de açoite, com muitos açoites serão açoitados. Versículo 9 ao 11 do Salmo 73. Sétimo, o salmista estava observando que o ímpio, mesmo assim, prosperava e gozava de muita segurança. O salmista também percebeu que não corria perigo iminente de vida. Estava em muita segurança, confiando no que possuía. Não parecia abalado, pois nada, cada vez mais as riquezas aumentavam. Dedução que o salmista tirou da situação. Primeiro, deduziu que não valia a pena ser correto. O salmista concluiu que não tinha vantagem alguma em relação ao ímpio. O seu comportamento correto, a sua vida santa e ilibada, não fazia diferença alguma diante de Deus. Achou que tinha perdido tempo, agindo com honestidade e conservando as suas mãos limpas. A coisa, no momento atual, não foge à regra. Corre em grande escala a improbidade administrativa, o peculato, a prevaricação, o roubo descarado, o nepotismo e a sonegação graçam tanto na camada alta como na camada baixa. E o pior acontece ainda. Não observamos quase nenhuma punição por parte da justiça para os tais casos. Todavia, para nós hoje, crentes, temente a Deus e no seu Filho Yeshua, contrário ao salmista na época, temos a devida consciência e certeza que, para Deus, o comportamento
correto e libado faz muita diferença. Versículo 13. 2. O salmista deduziu que não era justa a tribulação que passava. O salmista atribuiu ao fato uma injustiça, pois enquanto o ímpio regozijava-se com a riqueza granjeada através da desonestidade, ele que procurava viver justo e honestamente passava por muitas aflições, porque cada dia ele experimentava na pele tribulações, tensões, pressões, incompreensões, indiferenças e incertezas. Já não tinha mais tanto prazer no amanhecer do dia seguinte, pois o corpo tremia na expectativa do que poderia acontecer. Não muda nada nos dias atuais o que vivemos, pois tribulações não nos faltam. Já dormimos amedrontados com o que poderá acontecer no amanhã. A alta da moeda cambial, a queda e alta da bolsa de valores, aumento da energia elétrica, da água, da comida, do vestuário, do remédio, a dificuldade para manter o plano de saúde, pagar o colégio dos filhos e a temível desvalorização da aposentadoria. Somos espoliados e pilhados pela maioria governamental, com grande carga tributária para pagar rombo no cofre da nação, quando não temos culpa alguma. Somos escravos do sistema econômico, financeiro, que ninguém pode e nem suporta mais. Suplica-se a Deus em busca de uma solução, mas até quando? Versículo 14 do Salmo 73. Terceiro, o salmista deduziu que estava sendo castigado. O salmista chegou a admitir que podia se tratar de um castigo, mas onde estava a causa? No caso, ele, o salmista, que procurava manter uma vida íntegra diante de Deus e da sociedade, e quanto mais procurava saber, se inteirar da situação, mais perturbado ficava, pois não havia uma nítida compreensão. Sentia-se sozinho, sem expectativa e nem ninguém para lhe estender a mão, pois já se sentia sucumbindo, indo à falência, com dívida a pagar e com N responsabilidade para cumprir. A idade passando, a saúde definhando e ninguém para estender-lhe a mão. Este é o quadro desolador de muita gente atual no Brasil e fora dele, em todo o planeta Terra. Quer fazer? Onde fazer? Como fazer? Qual a solução para isto? Tem sido a pergunta de muita gente, inclusive a minha. Alguém pode responder? Diante disto, muitos chegam ao desespero. A cobrança é grande, exacerbada, tendenciosa e muitas vezes pretensiosa também. Versículo 16 do Salmo 73. O que o salmista precisou fazer para ter a solução do problema? Sem saber a saída, porque não tinha entendido a razão, resolveu olhar para cima e entrar no santuário de Deus para tentar compreender o problema, e tem as seguintes explicações. O versículo 17 nos diz: até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim dele. De quem? Do ímpio. Que o ímpio não tinha tanta segurança assim. O salmista, ao entrar em intimidade com Deus, percebeu que ele, o ímpio, não estava assim tão seguro. As coisas só eram aparentes, pois não havia sustentação e caía em ruína no momento. Percebeu também que ele estava em lugar escorregadio. Hoje ele tinha grande fortuna, mas amanhã já não existia. Era cometido por grandes tremores,
e, consequentemente, consumido. Pior, no dia seguinte já não havia lembrança dele, mas esquecido. Versículo 18 do Salmo 73. 2. Que o ímpio vivia atemorizado. Descobriu também o salmista que a preocupação com as riquezas, o medo de perdê-la, de ser roubado, assaltado, estas coisas fazia chegar ao desespero, pois contratava vigia, construía abrigos de segurança para os bens, não dormia com tranquilidade, comia apressadamente, não dava assistência à família. O pior, ou melhor, o objetivo primordial dele era o crescimento do patrimônio, tão somente. Tornava-se obeso, colesterol alterado, pressão arterial alta, e com isto era cometido de ataque do coração. Por fim, a desagradável descoberta: não teve tempo para Deus. Não teve tempo para Deus. Estava consumido de terrores, sem solução e nada mais podia fazer. Que tristeza, hein? Versículo 19. A conclusão final que chegou o salmista. O salmista pensava estar só. No entanto, teve a grata surpresa em perceber que estava sendo amparado pela mão poderosa de Deus. Versículo 22 e 23 dizem: estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Na semelhança do salmista Asaf, muitos se encontram hoje assim. Quando as tribulações chegam, as adversidades surgem, o poder aquisitivo decresce, o padrão de vida baixa, os negócios não dão certo, os amigos falham, a família ignora e ninguém aparece para socorrer. Nessa hora a terra falta nos pés, as mãos começam a afrouxar, flui os pensamentos negativos, e neste estado entra-se em melancolia, ansiedade, consequentemente numa depressão. E nesta incerteza aflitiva, chega-se à conclusão de que se está sozinho. Mas quando temos Yeshua, Jesus o judeu, como Senhor e Salvador da nossa vida, em tal circunstância, ele inclina o nosso coração, nosso olhar para cima. E aí podemos perceber que Deus nos segura pela mão. A razão para nossos pés não terem escorregado e de não termos caído. Então chegamos à devida conclusão. A quem, por certo, nós podemos confiar no céu? Só em Deus e no seu Filho, Yeshua. E na terra, a ninguém, senão neles mesmos. E assim podemos, com convicção, expressar confiadamente: para mim, bom é confiar e aproximar-me do Senhor para anunciar todas as suas obras, e assim como fez o salmista Asaf. Portanto, meus amigos, meus irmãos, que esta pequena reflexão possa achar guarida em nossos corações. Possamos, meu Pai, mudar de atitude, de comportamento, de ação para melhorar o Brasil. Temos um país lindo e rico, mas infelizmente a situação que estamos passando no nosso país são estas do salmista, nos narra no Salmo 73. Chegou o momento de a gente mudar a situação, passar o país a limpo. Portanto, vamos andar de uma forma digna, de uma forma correta, ter uma conduta ilibada e pedir a Deus para que Ele nos segure
pela mão direita para a gente fazer diferença nesta sociedade. Que Deus, em Yeshua, nos abençoe. Amém.